bem, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco da operação básica, dos comandos básicos do osciloscópio. O osciloscópio que eu vou estar mostrando para vocês, apresentando como algumas operações básicas, é o modelo da ICEL OS 11, tá? Que é um osciloscópio de apenas um canal, que possui largura de banda, né? Ele consegue medir, tem uma largura de banda de 10 MHz, ou seja, sinais com precisão aí, várias placas eletrônicas, várias fontes, vários circuitos poderão ser medidos com um osciloscópio desse tipo, sem nenhum tipo de problema, tá? Basicamente isso aí, um osciloscópio de um canal, 10 MHz. Eu vou explicar para vocês as funções básicas dele aqui, mais na prática mesmo, do que explicando teoricamente cada botão, tá? Para isso eu vou utilizar aqui um retificador, tá? Que está aqui montado aqui no nosso protoboard. Tem um transformador, eu estou entrando com a tensão de 220 volts, estou entrando aqui em 2 diodos retificadores, tá? Perfeito? Então a tensão sai aqui desses 2 fios aqui, transformador, uma tensão de 12 mais 12, aqui nós temos um fio preto que é o nosso ground, foi colocado 2 diodos aqui para formar um retificador de onda completa, né? Onde foi ligado os 2 catodos dele aqui, nós temos um resistor de carga que eu vou estar simulando aqui com vocês, vou estar medindo algumas formas de onda. Então basicamente eu vou utilizar esse circuito, né, que seria aí a base de uma fonte de alimentação, né, o nosso transformador, saída de tensão alternada, 12 mais 12, ground, 2 diodos retificando, nosso resistor de carga aqui. Então em cima desse circuito aqui, eu vou estar demonstrando para vocês funcionamento básico do osciloscópio, ok? Beleza, pessoal, estão percebendo aqui na tela o nosso osciloscópio ligado, né? Nós temos aqui o botão liga-desliga dele, on-off, LEDzinho indicando que ele está ligado. Esse primeiro botão aqui é o botão de intensidade, tá? Você consegue regular o brilho do traço da tela. É recomendado que você não deixe essa intensidade tão alta, tá? E principalmente que não deixe o seu osciloscópio ligado sem estar utilizando, senão você vai queimar aquela parte do fósforo da tela do teu osciloscópio, tá? Osciloscópios digitais já não tem mais esse tipo de problema, somente esses com tubo, tá? Depois nós temos aqui o foco, você consegue regular o foco do sinal lá, deixar ele mais focado, mais desfocado, então você regula o traço ali, o sinal que está medindo através do foco aqui, deixar ele o mais fininho possível é a melhor opção aqui, tá? Mais fininho possível, bem certinho para você conseguir analisar legal o teu sinal. Então botão de intensidade, botão de foco, aqui nós temos um sinal disponível no osciloscópio, tá? Para fazer a calibração dele. Então aqui você vai regular, você tem uma tensão aqui de 0,5 volts e uma frequência de 1 kHz nesse ponto aqui, tá? Então esse sinal aqui seria para você medir lá, fazer uma calibração do teu osciloscópio. Beleza? Então tu calibra nesse botão aqui, nessa saidinha de cal. Vamos para baixo aqui, ó. Essas partes aqui, tá, pessoal? Position, por exemplo, é para você posicionar o traço para baixo ou para cima aqui, tá? Esse position, então, seria regular o traço na vertical aqui, tá? Você vai regular tanto para cima quanto para baixo aqui, certo? Coloca onde você achar melhor. Eu vou deixar ele aqui para demonstração, exatamente no centro da tela. Esse botão VAR aqui, tá, pessoal? Esse VAR é interessante, que deixa ele todo para a direita, que ele está na posição calibração dele, tá? Deixar ele totalmente para a direita. Esse VAR X Gain aqui, também você tem que deixar ele todo para a direita, para ele ficar na posição de calibração. Como eu falei para vocês, o que eu vou explicar aqui são ajustes básicos, né? Ajustes mais avançados, você precisaria estar verificando aqui qual que é a melhor posição, ok? Depois nós temos aqui Position na horizontal, você regula aqui o sinal da tela na horizontal, joga ele para cá ou para lá, né? Então você tem condições de estar analisando melhor, acionando esse botão aqui do Position. Esse botão Level é para você fazer o ajuste do trigger. Trigger é o gatilho dele, o que faz o sincronismo, tá? Do sinal que você está medindo com o sinal que o osciloscópio vai te mostrar. Então muitas vezes o sinal fica instável, né? É necessário que você regule aqui no nível de trigger até que o sinal fique mais estável, fique mais parado na tela aqui. E o botão Look é para você travar o sinal lá, para ele ficar mais travado, para melhor visualização, ok? Depois abaixo aqui, ó. Aqui abaixo nós temos os botões principais, os botões mais usados aqui pelo pessoal que atua com o osciloscópio, tá? Os mais usados, que é o volts por divisão. Você percebe aqui na tela que nós temos vários quadradinhos aqui, né? Nós chamamos isso de divisões, tá? Nós temos aqui do ponto central para baixo, 1, 2, 3, 4 divisões. Do ponto para cima também nós temos 4 divisões, tá?
4 divisões para cima, 4 divisões para baixo. Esse volts div, a maneira como você regula aqui, tá? Por exemplo, se eu regular isso aqui em 1 volt div, tá? Faça o ajuste dele para 1, significa que cada divisão aqui vai ter 1 volt. Se eu colocar em 2 volts, cada divisão vai ter 2 volts. Tá certo? Se eu colocar em 3 volts, eu vou ter 3 volts cada divisão, e assim por diante. Nesse caso aqui, esse osciloscópio vai até 10 volts por divisão, tá? Beleza? Então ele vai até 10 volts por divisão. E ele pega aí divisões menores, né? Que vai na faixa aí de milivolts aqui, tá? Para você medir sinais bem pequeno mesmo, tá? Beleza? Então, volt div é o que você mais usa no dia a dia para você estar medindo lá o teu sinal na tela. Interessante é deixar esse valor sempre o mais alto possível, tá? Depois eu vou estar mostrando para vocês aqui na ponteira. A ponteira de prova dele é uma ponteira especial. Cada osciloscópio tem a sua própria ponteira em função da frequência. Tá? Um osciloscópio de 60 MHz tem que ter uma ponteira para 60 MHz no mínimo, tá? Um osciloscópio de 100 MHz tem que ter uma ponteira de 100 MHz. Esse aqui é um osciloscópio de 10 MHz, então a ponteira é uma ponteira mais simples, digamos assim, tá? O que nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui na ponteira do osciloscópio, nós temos, percebe? Nós temos aqui um botão, uma chave, X1, X10, tá? X10 significa que você consegue atenuar 10 vezes o teu sinal, e X1 é o sinal normal na tela, tá? Então imagine o seguinte, ó. Se você estiver regulando aqui, por exemplo, em 10 volts por divisão, o teu volt div está em 10 volts por divisão, 10, 20, 30, 40. Se você multiplica por 10, lá ajustando a chave aqui da ponteira, né? Faz um ajuste da chave da ponteira, você passa a medir 400 volts para baixo e 400 volts para cima, ou seja, 800 volts de pico a pico é a capacidade que eu tenho de medição com esse osciloscópio aqui, regulado aqui em 10, o ajuste do volt div em 10 volts por divisão, e a minha chave atenuando 10 vezes o sinal, ok? Então a capacidade máxima nessa minha situação aqui. O botão do time div, o ajuste do time div, nós chamamos de base de tempo, tá? Basicamente o que esse botão vai estar fazendo aqui, ó, é colocando mais números de forma de onda na tela ou menos formas de onda na tela, tá? Então na prática você vai ver que é bem mais tranquilo de analisar, ajustar aqui o time div mexendo com o sinal mesmo, tá? E aqui nós temos as entradas, tá? O Y input é onde você conecta o teu cabo. Tem aqui um conector BNC. Sempre pegue por aqui no conector, tá? Nunca pega por aqui. A hora que você vai plugar lá no teu osciloscópio, sempre pega na parte metálica dele, tá? Então, esse conector, você tem duas entradas, a entrada Y e a entrada X, tá? A entrada X é quando você quer entrar com sincronismo externo. Sincronismo de um televisor, por exemplo, ou de algum equipamento específico. Se você vai trabalhar com o sincronismo do próprio instrumento, do próprio osciloscópio, então você vai utilizar aqui a entrada Y input, que você vai estar medindo as variações na vertical do teu sinal aqui, tá? O sinal vai estar variando aqui ao longo do tempo na vertical. Então, posiciona isso na Y input sempre, tá? Aqui embaixo nós temos AC, ground e DC, né? Então nós temos 3 posições aqui. O AC só vai medir correntes alternadas. O GND não vai medir nada, ele vai ficar com o sinal ali no zero, independente se tem ou não tem sinal. E o DC vai medir sinais contínuos e também sinais alternados. Dependendo da situação, é melhor você colocar no AC ou DC, tá? Basicamente é o tipo de sinal que você está medindo lá. Beleza? Então seriam essas funções aqui. Aqui do lado nós temos o botão TV, o mais e o menos. Ele vai sintonizar, tá? Um pouquinho ruim de ver aqui, mas você está vendo o sinal positivo, sinal negativo, TV. Aqui ele vai sincronizar pela rampa de subida. No negativo ele sincroniza pela descida da rampa. E no TV ele vai fazer o sincronismo quando você estiver entrando aí com um sinal de TV externo, tá? Aí você teria o sincronismo pelo TV. Aqui embaixo nós temos os trig source. Nessa parte dessa chave de baixo, seria a fonte do teu sincronismo. Ela pode ser interna, no caso o próprio aparelho pode fazer o sincronismo. Ela pode ser externa, no caso se você estiver entrando com o sinal aqui na X input, né? Na X input, se você falar inglês aí, né? Mas eu não vou falar muito isso não, tá? Certo? E aí você tem aqui o line, que é o teu sincronismo de sinal feito pela rede de alimentação elétrica, tá? No nosso caso aqui, eu vou estar utilizando o sincronismo pela line aqui, tá? Que é o caso da fonte. Eu vou estar fazendo sincronismo pela line, ok?
E aqui nós temos o alto, o normal e o externo. Também faz parte do sincronismo. Tá? Posso deixar normal, ou seja, o sincronismo normal do aparelho. Normalmente o que a gente faz é deixar no externo. Tá? Aliás, normalmente a gente deixa no automático essa parte do sincronismo. Tá? Aqui fica automático e aqui fica a fonte de onde você está sincronizando. Basicamente é isso aí que nós temos nos controles do osciloscópio. Tá? Vamos agora ligar isso aqui e colocar isso de forma prática para a gente entender alguns conceitos também de medição com osciloscópio. Beleza? Bom, então nós já estamos conectados aqui com o nosso cabo de medição, né? Nosso cabo do osciloscópio. Aqui ele está regulado a chavezinha para o vezes 1. Tá? Isso aqui eu posso tirar também, isso aqui, colocar ou tirar, tá? Aqui no caso eu tenho a pontinha dele, né? Que eu vou testar. Essa parte aqui é a parte do ground, tá? Então se eu quiser travar, colocar em algum lugar para segurar lá, tá? Segurar lá no componente que eu estou medindo, eu posso usar esse acessório. Se eu não quiser, eu posso tirar o acessório aqui e trabalhar direto com a ponteira de teste, tá? Vou trabalhar agora com a ponteira de teste. Esse aqui é o nosso garra jacaré, nosso ground, tá? Vou plugar ele no ground aqui do nosso circuito. Então, olhando aqui para o nosso circuito, nós temos esse fio preto que é o nosso ground. Esses dois fiozinhos laranja entram nos diodos, é corrente alternada. Tá? Então, vou posicionar aqui a ponteira do ground ali. Ó, aqui, ó, eu vou medir já de cara uma corrente alternada aqui, tá? Percebe lá na tela? Eu estou medindo uma corrente alternada. Só que também bem irregular, eu não consigo observar direito essa forma de onda alternada. Porém, eu percebo que eu tenho lá uma corrente alternada, tá? O que eu tenho que fazer? Atuar aqui no time div, de forma que eu consigo ver. Ó. Aqui eu não consigo ver direito. Ó. Agora, se eu for fazendo isso aqui, ó, no time div, é aquilo que eu falei para vocês antes. Eu coloco maior número de forma de onda na tela ou menos número. É claro que eu tenho que colocar isso de forma que eu consiga observar, né, como que está. No caso aqui você percebe que aqui você consegue perceber claramente uma corrente alternada, porém você não consegue fazer muita análise nela, tá? Aqui você já consegue ter uma análise melhor dessa corrente alternada. Você consegue medir alguns sinais aqui, tá? Aqui eu estou regulando em 10 volts por divisão. Eu vou diminuir para 5 volts por divisão, tá? Um pouquinho desfocado o meu sinal, vou dar uma mexida no foco aqui, ó. Dar uma regulada no foco para ficar um sinal melhor, mais limpo para a gente observar. A intensidade já está no máximo aqui, tá? Então não tem mais o que fazer na questão da intensidade. E ficou melhor de analisar o sinal, cara. Nesse caso aqui, ó, eu tenho toda a minha tela preenchida com a corrente alternada proveniente lá do meu transformador, tá? Que eu estou medindo na entrada antes do diodo. A questão é, qual que é a frequência que eu tenho e qual que é a tensão de pico que eu tenho aqui, tá? O osciloscópio, ele não mede tensão real, ele só mede tensão de pico. Tensão pico a pico e por aí vai. Então, eu vou usar esse botão Position para jogar para cá, tá? Vou jogar a forma de onda para a esquerda aqui, ok? De forma que eu consigo analisar melhor esse sinal aí, tá? Então, vamos lá, vamos dar uma analisada nesse meu sinal aqui, ó. Eu estou regulado aqui em 5 volts por divisão. Eu coloquei o traço exatamente no zero aqui, né? Nesse ponto central aqui, tá? Aqui nessa primeira divisão são 5 volts. Aqui são 10 volts, tem mais uma divisão, são 15 volts, né? 5, 10, 15. E eu percebo ali que ele passa 2 tracinhos acima do 15 volts. Como esse quadradinho tem 5 tracinhos, significa que cada tracinho desse vale 1 volt, tá? Certo? Cada tracinho vale 1 volt. Por quê? Porque eu tenho 5 tracinhos e uma divisão. A minha chave do volt div está regulado para 5 volts. Então eu tenho aqui cada tracinho valendo 1 volt. Nesse caso, a minha tensão de pico é de 17 volts, tá? Então eu já consigo fazer uma medição de sinal, né, utilizando aqui o volt div para isso, né? Colocando um sinal maior, sinal menor. Interessante que você coloque ele de forma que você consiga ler no centro da tela. Beleza? Da mesma forma, se eu quiser medir o pico negativo dele, né? Qual que seria o pico negativo? Ou seja, o pico abaixo do zero, eu tenho aqui ó, 5, 10, 15. Mais 2 tracinhos para baixo, que dá também menos 17. Ou seja, eu tenho menos 17 volts e mais 17 volts. A tensão que eu tenho lá de cima até aqui embaixo é de 34 volts, tá? Que é a tensão de pico a pico. Perfeito? Então conseguimos observar aqui a corrente alternada, tanto presente num diodo, né? Vou colocar ele no outro diodo agora aqui para você ver, tá? Ó, vou colocar no outro diodo aqui. E você vai perceber lá que é o mesmo sinal de corrente alternada. Mesma coisa, tá? Você tem um sinal aqui, só que existe uma diferença, tá, pessoal? Você observa nessa forma de onda desse diodo que o sinal está descendo aqui, tá? Está descendo.
Vou até dar uma regulada melhor para você ver aqui, ó. Ó, você percebe que o sinal está descendo. Nesse diodo está descendo. Se eu colocar no outro diodo aqui, ó, você percebe que o sinal agora está subindo, certo? Então, ou seja, um diodo está entrando um sinal de corrente alternada que desce e na outra ponta o mesmo sinal, o outro sinal, né, estaria subindo, certo? Esse é o tipo de forma de onda que nós temos disponível aqui na saída desse transformador. Então, eu tenho 12 mais 12, né, o 0, o 12 e o 12, onde uma onda está subindo e a outra onda vai estar descendo. Beleza? Na saída aqui dos meus diodos, aqui, ó, qualquer um deles, uma vez que eu estou interligando os dois catodos aqui, vou fazer uma medição do sinal. Estou medindo aqui agora, você observa na tela, você já percebe que é um sinal de corrente contínua pulsante, tá? Ou seja, o meu diodo fez a retificação do sinal. Ele transformou a corrente alternada numa corrente contínua, tá? Aqui eu tenho um pulso proveniente de um diodo, depois outro pulso do outro diodo e assim por diante. Isso aqui já não é mais corrente alternada, isso aqui trata-se de corrente contínua, porque eu não mudo mais a direção, ok? Então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é os ajustes básicos aqui. Ó, time div, eu consigo colocar mais ondas na tela ou menos ondas na tela. No caso, se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de tempo, né, ou de frequência, seria interessante eu deixasse menos. Se eu quiser apenas observar o sinal, aqui está de bom tamanho, tá? Agora, para mim medir a frequência desse sinal aqui, uma vez que isso aqui não é digital, eu preciso fazer algumas contas, sabe? Bom, aqui nós temos o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 divisões. Nós estamos em 2 milissegundos aqui, ó, né? 2 milissegundos vezes 4 dá 8 milissegundos. 8 dividido por 1000 dá 0,008 segundos. Frequência é 1 sobre t, 1 dividido pelo tempo dá frequência. 1 dividido por 0,008 dá aproximadamente 120 Hz, que é a frequência que eu tenho aqui. Uma característica do retificador de onda completa, que nós estamos analisando aqui no protoboard, é que ele dobra a frequência de saída do meu retificador, tá? Ele vai entrar lá na corrente alternada com esse sinal de 60 Hz, é um sinal de 60 Hz, tá? E ele vai entregar na saída um sinal de corrente contínua pulsante, uma frequência dobrada de 120 Hz, tá? Isso é muito bom aí para funcionamento das nossas fontes de alimentação. Bom, pessoal, então eu apresentei para vocês as funções básicas do osciloscópio, modelo OS11 da ICEL. É muito similar a qualquer outro osciloscópio no mercado, a Minipa, a osciloscópios digitais aí que tem no mercado, muitos osciloscópios digitais, tá? Muitas das funções que você viu aqui, você também vai observar lá nos osciloscópios digitais. E o circuito que nós acabamos de analisar é esse circuitinho que está aqui, né? Formado por um transformador, com 3 fios na saída, 2 diodos retificadores e uma carguinha que nós simulamos aqui para estar medindo os nossos sinais. Perfeito. No nosso canal eu tenho 3 vídeos, tá, pessoal, que fala um pouquinho mais sobre o osciloscópio. Eu demonstro lá medições feitas em fontes de alimentação reais. Se você tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre o osciloscópio, dá uma olhadinha nesses 3 vídeos do nosso canal, que eu tenho certeza que você vai ter uma visão mais ampla da utilização desse importante instrumento para o técnico de eletrônica, para quem trabalha com reparação, chamado de osciloscópio. Um abraço e até nosso próximo vídeo.